Que conversa é essa que o Pablo pode parar no Remo? Pois é, já já a gente explica essa história. Sério mesmo? Flamengo é líder em um quesito que, galera, ultrapassa muitos clubes de primeira linha da Europa. Aliás, impressionante. Mengão responde a mais uma investida do Atlético Mineiro. O sistema de jogo do Flamengo inviabiliza muitas vezes contar com Pedro e a gente explica o porquê disso, galera. Aliás, achei bastante interessante. E Rodrigo Caetano demonstra preocupação com a ida de Gerson para a Rússia. Fala galera, rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum, e deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Amigos, algumas coisas no futebol, elas vão evoluindo, fato. A gente percebeu, depois do retorno de Pedro, da contusão que o tirou tantos meses do gramado, que ele tem sido utilizado com uma menor frequência. Em alguns casos, saído do banco. Em momentos, se fala que é para o jogador se adaptar, em outros, ganhar condição física e blá, 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 blá. Aí vem uma seguinte informação e comentário, por exemplo, do Rizek, dizendo o seguinte, que o estilo de jogo do Flamengo, que é aquele que ataca e defende em bloco, e assim tem funcionado, acaba inviabilizando ter um jogador que pouco executa essa função. Inclusive, foi citado o jogo contra o Fortaleza, que acabou que Pedro ficou no banco de reservas. A característica principal desse jogador é ser pivô, é trabalhar no ataque. Mas, no time de Felipe Luiz, o cara tem obrigação de marcar. E isso é muito evidente. O Pedro não faz. Tanto que no jogo entre Flamengo e Deportivo Táchira, teve um dado momento que o Arrascaeta falou o seguinte, pô, tô aqui sozinho, porque o Pedro não estava marcando ninguém. Aí fica aquela pergunta, nós temos como principal astro no ataque Pedro. O Flamengo deve jogar em função de Pedro ou Pedro tem que se adequar ao novo estilo de futebol praticado pelo Flamengo? O que você acha? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou com a segunda opção. Porque, na realidade, o Pedro não ter entrado contra o Fortaleza acabou sendo uma punição pelo não cumprimento tático pedido por Felipe Luiz. E aí? Ah, meu Deus. Bom, galera, seguindo com as notícias, começou a circular uma notícia aí, galera, de que o zagueiro Pablo poderia se transferir para o Remo. E ainda ontem nós trouxemos aqui uma notícia da torcida brincando com o Marcos Braz, pedindo para o Braz levar ele para lá, né? Que coincidência. Então, galera, segundo informações do Vene Casagrande, isso não deve acontecer. Até porque não existe nenhuma proposta. Aparentemente, galera, os representantes do jogador vão se reunir com o Flamengo para tentar, na janela de meio de ano, um empréstimo para ele jogar o segundo semestre em outro clube, mas sem abrir mão do contrato que ele tem com o Flamengo atualmente. Do contrário, ele ficará no Flamengo até dezembro, que é quando acaba o vínculo dele com o clube. Vamos ver o que vai virar essa história, né? Eu deixaria ele encostado, termina o contrato, zera a nota e fim de papo. Não adianta. Ou seja, ele não quer ser vendido, ele quer
ir para o empréstimo para ele continuar com o vínculo. Nesse período que ele não joga no Flamengo, ele já rejeitou várias possibilidades de empréstimo. Uma, ele não quer mexer no salário que tem no Flamengo. Outra, a comodidade está falando mais alto. Seguindo com as notícias, o Atlético Mineiro fez mais uma investida na possibilidade de repatriar o Alan. E dessa vez, o Flamengo foi muito claro na resposta e escreveu o seguinte para eles em nota oficial: o Flamengo conta com o volante e não tem nenhum interesse em negociá-lo. Inclusive, fez questão absoluta de frisar que nem ouvir proposta o Flamengo quer. Assim é. Acho que já está entendido então, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, o Observatório do Futebol divulgou ontem um estudo sobre a forma como marcam os times de campeonatos de 6 países. Entrou aí nesse estudo, galera, times do Brasil, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália. E de acordo com o relatório, o Flamengo é o time que faz a marcação mais alta entre todas as equipes analisadas. O CIES examinou em que parte do campo os times começam a marcar. E segundo o estudo, a marcação do Fla começa 59 metros à frente do seu próprio gol. Como disse, o maior entre todos os analisados. O top 5 é formado por, em primeiro, Flamengo com 59,4 metros. Em segundo, Bayern de Munique, 57,16 metros. Em terceiro vem o Arsenal, 57,16. Em quarto, Manchester City, 57,01. E em quinto, o Barcelona, com 56,46 metros. Só para constar, não há nenhum outro brasileiro entre os top 10, ok? Nós resolvemos trazer esse estudo para vocês para a gente analisar o seguinte, galera. O Flamengo, ele é um time, sim, aplicado, vamos colocar dessa forma. Em vários outros estudos aí que foram realizados recentemente, o Flamengo sempre está muito bem ranqueado aí nesses estudos. A única questão que todos nós observamos que precisa ser mudado é o quê? O fator chute a gol, finalização. Nisso sim, o Flamengo tem pecado e pecado bastante. Agora imaginem só, se nesse fundamento também o Flamengo fosse ali, ó, perfeito. Como não seriam, né? Do meio campo para o ataque, mais agilidade e objetividade, seria um time perfeito, sem dúvida nenhuma. Meu Deus. Seguindo com as notícias, o tema Gerson, ele vem dominando, sem dúvida nenhuma, as manchetes ligadas a Flamengo e cotidiano dos últimos dias e perspectivas com relação à janela de negociações. Rodrigo Caetano deu um pitaco com relação à possibilidade de Gerson se transferir para a Rússia. Ele falou que vai ficar muito mais difícil para o Gerson ser observado. Haja visto que o futebol daquele país é de baixa qualidade comparado a outras ligas. Além de tudo, o jogador teria menos jogos sendo feitos com o clube russo. Assim, ficaria um pouco fora do radar. Já Ancelotti entende de maneira diferente. Ele falou o seguinte, que o treinador irá observar jogadores por todo o mundo. Independente do país que ele está jogando, ele vai dar oportunidade para quem estiver bem. Ponto. Eu concordo com o Ancelotti, a gente não pode se dar o luxo de ficar escolhendo determinados campeonatos, determinados países para escolher jogadores para a seleção, né? Ah, com certeza, eu só não entendi o porquê que o Rodrigo Caetano está tão preocupado com isso. Pois é, Não tem é? alguma coisa a ver com o Flamengo? Nada. Então, bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.